Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos excelentemente bem, né? Eu sou o Gleison Lima, delegado de polícia e professor e coordenador aqui do Dedicação Delta. Estou com vocês em mais um projeto, né? Nós estamos avançando no nosso alvo certo e hoje tratando de um tema bem específico e bem interessante, que é nada menos do que o poder requisitório do delegado de polícia e a Lei 12.830 de 2013, conhecida como o Estatuto do Delegado de Polícia. Lembremos que antes de a gente começar nossas aulas, vem aqui, siga nossa página, curta nossos vídeos, acione aí os seus sininhos de notificações para que vocês, todas as vezes que tivermos vídeos novos, vocês vão estar sabendo aí, para estar atualizando o estudo e para que vocês possam estar cada vez mais próximos dos projetos de concursos públicos por aí das carreiras policiais. Lembramos que nosso foco hoje é trabalhar de uma maneira rápida, objetiva, por isso chama alvo certo, mas extremamente concisa para consolidar o estudo que vocês já vêm fazendo por aí. Tudo bem? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a atividade do delegado de polícia? Portanto, hoje vamos trabalhar com essa importante lei, que é a lei número 12.830 de 2013. É uma lei curtíssima, pequenininha, mas de uma importância peculiar, porque permite algumas coisas que podem ser feitas pelo delegado de polícia e que dá mais autonomia para o trabalho dele, tudo bem? Mas também nós vamos falar do poder requisitório, poder de requisitar informações, que isso é feito também pelo delegado de polícia. Portanto, sem mais delongas, vamos avançar em nosso propósito aqui. Nosso propósito hoje é falar da 12.830 de 2013. Gente, eu tenho um hábito de sempre reforçar a lei que a gente está falando. E com isso, a gente cria uma musculatura para a gente memorizar aquilo que a gente quer, porque no dia de uma prova faz uma grande diferença. Você consegue situar melhor onde é que está aquilo que você precisa escrever e ver, tá bom? Então vamos lá. A previsão legal, primeiro eu gostaria de trabalhar com vocês aqui só falando, a previsão legal do que trabalha com segurança pública está lá no nosso artigo 144 da Constituição Federal, que vai falar da segurança pública, que é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e que vai ser exercida por órgãos públicos. Nós temos ali a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros militares e também a Polícia Penal, que foi incluída aí em nosso ordenamento jurídico, lá na nossa Constituição Federal. Lembremos que o STF já formou maioria, talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo, pode ser que já tenha sido decidido definitivamente sobre isso, incluindo as interpretações, né, que todas que falarem que a Guarda Municipal não seria parte de segurança pública, não estão de acordo com a Constituição, de acordo com o que se falou, o STF formando a maioria dos ministros ali. Ou seja, a Guarda Municipal faz parte também da segurança pública ali. A interpretação contrária não seria consonante com os dispositivos da nossa lei maior. Tudo bem? Mas vamos voltar aqui, lembremos do nosso artigo 144. Portanto, duas polícias vão se destacar ali como polícias investigativas, tá? Que é a Polícia Federal e as polícias civis, tá? Elas têm natureza investigativa e judiciária. Lembramos que a Polícia Federal, uma das funções dela é a apuração de infrações penais no âmbito da União e de suas entidades autárquicas, são as autarquias, e empresas públicas. Nós falamos aqui sociedade de economia mista? Não. Tá? Nós falamos aqui fundações? Não. Claro que a fundação, se for uma fundação autárquica, aí a conversa é outra, tá? Mas a regra aqui que nós estamos trabalhando é que a Polícia Federal vai investigar infrações penais no âmbito da União, entidades autárquicas, empresas públicas e infrações com repercussão interestadual ou internacional. Isso é só um exemplo para a gente. Tem mais atuações aí da Polícia Federal. E a Polícia Civil? As polícias civis que tem em todos os estados e no DF. Existe Polícia Civil Municipal? Não, tá? Não existe não. Então só nos estados e no DF. Qual é o objetivo? É residual. Tudo que não for feito pela Polícia Federal poderá ser feito pela Polícia Civil, deverá ser feito pelas polícias civis. É a apuração de infrações penais no âmbito dos estados, tá? E o DF. O DF aqui no pedacinho.
Tudo bem? A Lei 12.830, que é o Estatuto do Delegado de Polícia, sobre ela que nós vamos conversar hoje, e nós vamos falar do que trata de poder requisitório na Lei de Organização Criminosa, que é a 12.850 de 2013, na Lei de Lavagem de Capitais, que é a 963 de 98, e que trabalha nisso no Marco Civil da Internet, além da gente mencionar dispositivo também que dá poder requisitório ao delegado de polícia no próprio Código de Processo Penal. Sobre isso que a gente vai bater um papo hoje e, portanto, avanço com vocês no próximo ponto. Pessoal, vamos lá. Esse tema aqui é para a gente poder pensar e estudar de uma maneira mais reflexiva mesmo. Veja só, quais são as funções primordiais quando a gente fala de polícia? Nós vamos falar de alguém que vai limitar o direito, muitas vezes, de ir e vir de alguém. Tá? Limitar o exercício de determinadas funções. Nós temos uma polícia administrativa, uma característica, ela é ostensiva e preventiva. Atua antes do fato acontecer. Um exemplo típico é a polícia militar. E nós temos uma polícia que é investigativa e judiciária, que a natureza dela é repressiva, regra quando o crime já aconteceu, e o exemplo dela é a Polícia Federal e polícias civis aqui. Tudo bem? Só um detalhe aqui, não é objeto específico, mas vamos lembrar que a polícia militar ela faz inquérito policial militar para os crimes propriamente ou impropriamente militares cometidos pelos militares. O Exército, a Marinha Aeronáutica, que são as Forças Armadas, vão fazer, porque existe um Código Penal Militar, e se aplica esse Código Penal Militar também às polícias militares, tudo bem? Então, elas, quando precisam fazer investigações, elas fazem, mas é um âmbito interno deles ali. Fechou? Então vamos lá. Nós temos a polícia investigativa. E por que investigativa e judiciária? Algumas pessoas fazem essa diferença. Eu até concordo com essa diferença. Porque a Constituição Federal fala polícia investigativa e exercício das funções de polícia investigativa e judiciária. Então mostra que existem duas situações. A primeira, como se fala na doutrina, que é a polícia investigativa, que o objetivo é reunir dados de autoria e materialidade de infração penal. Apurar a infração penal. Autoria e materialidade. Quando a gente fala de uma polícia judiciária, nós estamos falando daquela que visa auxiliar o poder judiciário. Por exemplo, o cumprimento de um mandado de prisão, de busca e apreensão, entre outros. Certo? Agora vamos dizer, e o cargo do delegado de polícia, delegado ou delegada de polícia? Esse cargo, pessoal, ele é um cargo privativo de quem? Aquele que seja BEL, né? O bacharel em direito. É esse bacharel em direito que poderá ser um delegado de polícia. Outras épocas eram diferentes? Sim, tá? Sim, existia delegado de tudo quanto é tipo de forma, inclusive que não precisava fazer concurso público, antigamente, né? Hoje não, hoje todos precisam fazer concurso público para o cargo de delegado de polícia e é um cargo privativo de bacharel em direito. Deve ser dispensado o mesmo tratamento protocolar e que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados. Esse tratamento protocolar é formalidade, algumas formalidades que se aplicam a juízes, a promotores de justiça, a defensores públicos, advogados. Esse tratamento protocolar vai também ser para o delegado de polícia. E mais, o que essa lei, que é a 12.830, ela vem nos trazer, que ela tem algumas finalidades. O que ela busca? Dispor sobre a investigação criminal. O que o delegado de polícia faz? Investigação criminal. O que é uma investigação criminal? Ele quer apurar a autoria e a materialidade e circunstâncias de uma determinada infração penal. Tá? Por isso que o delegado de polícia está à frente dessa situação. As funções do delegado de polícia, portanto, é o exercício da polícia judiciária e a apuração de infrações penais, que aqui se fala de polícia investigativa. Certo? Então, as funções são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.
E daí, cabe ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial, que é o famoso IP, é um procedimento administrativo conduzido pelo delegado de polícia, que visa o quê? Apurar a autoria, materialidade e circunstâncias de uma infração penal. Ou outro procedimento previsto em lei. É aqui que muita gente colocava o famoso TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, que é a mesma coisa de TCIP, que é o termo circunstanciado de infração penal. Ali, previstos na Lei 9.099, de 95, que são as infrações de menor potencial ofensivo. Mas como a gente vai ver, esse TCO, TCIP, hoje é possível de ser feito, por exemplo, pela Polícia Militar, pela Polícia Rodoviária Federal, portanto, não é algo exclusivo do delegado de polícia, tudo bem? Avancemos aqui, vamos lembrar que o inquérito policial está previsto no Código de Processo Penal. A essência do inquérito policial está previsto no artigo 4º até o artigo 23 do CPP. Portanto, quando a gente fala de inquérito policial, ele, sempre lembre, procedimento administrativo conduzido pelo delegado de polícia e que tem por finalidade apurar a autoria, materialidade e circunstâncias de uma infração penal. Quando a gente fala, a gente lembra de escrever, a gente lembra de falar, por isso que é importante a gente estar sempre trazendo, memorizando, rememorizando tudo isso que é importante para o concurso público aí, tá bom? Vamos lembrar que existe o termo circunstanciado de ocorrência, acabei de falar com vocês, que é o TCO, ou o termo circunstanciado de infração penal, que é o TCIP. Minas Gerais, por exemplo, chama de TCO. Paraná, por exemplo, chama de TCIP. Tá? Ele está previsto na Lei 9.099 de 1995, que é a lei que trata do GCRIM, Juizado Especial Criminal, a partir do artigo 60. Tudo bem? E tem posicionamento do STF sobre o tema. Por quê? Porque o STF disse que o TCO, o TCIP, ele é mera peça informativa. Então não seria de exclusividade do delegado de polícia, podendo ser lavrado, por exemplo, por policial rodoviário federal, podendo ser lavrado, por exemplo, por um policial militar. Tá certo? Então hoje não há uma exclusividade de TCO, TCIP para as polícias civis. Tudo bem? O procedimento investigatório criminal do Ministério Público também é uma forma de investigar. O Ministério Público, gente, já vou fazer essa ressalva, ele não investiga através de inquérito policial. Por mais que CESP e Sebrasp, na prova lá do estado do Alagoas, tenha falado que sim. Não, não é. Não. O Ministério Público, ele investiga, tudo certo. Através de quê? Através de procedimento investigatório criminal, famoso PIC. E ele se vale de resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Resoluções, como eu trouxe aqui, de número 181 e 183, 181 de 2017, essa 183 atualizou um pouco alguns dispositivos da 181, portanto, é uma resolução do CNMP. Pode investigar? Pode, através deste procedimento aqui. Muito comum ser feito pelos GAECOS da vida, que é o Grupo de Atuação do Ministério Público. Vamos lá. Para a gente avançar, vamos lembrar com vocês aqui que o objetivo da investigação criminal, como já tinha adiantado, seria apurar as circunstâncias, a materialidade e a autoria de um crime. Eu preciso ter certeza da autoria, eu preciso ter indícios. Por isso vem aí indiciamento. Eu indicio uma pessoa não porque eu tenho certeza que ela tem, que seja ela, mas porque eu tenho indícios suficientes de que ele seja o autor daquele delito. Mas a materialidade tem que ter prova dela. Por isso que a gente junta esse aqui, ó, PEC mais ISA, que é a prova da existência de um crime e indícios suficientes de autoria. E juntando isso aqui, eu vou conseguir identificar o quê? As circunstâncias. Nossa senhora, ficou horroroso aqui. Circunstâncias da infração penal. Tudo certo? Lembremos que infração penal, meu povo, ele é todo crime ou contravenção penal. A maior parte das contravenções penais está no Decreto-Lei 3688 de 41. Logo ali, coladinho do Código Penal. Mas nós temos contravenções fora. E a maior parte dos crimes está no Código Penal. Tudo bem? Então vamos avançar aqui. O nosso avanço vai significar que o inquérito policial ou outro previsto
procedimento previsto em lei, em curso, pode ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico? Gostaria de chamar a atenção para vocês. Avocar é o seu superior pegar o seu inquérito e puxar para ele. Redistribuir, ele está com esse inquérito e mandar para alguém. Há quem entenda que redistribuição vai para subordinados, mas pelo direito administrativo ele poderia ir para os subordinados ou para outra pessoa, ou para outra autoridade. Tudo bem? Então, o seu chefe, ele pode pegar o seu trabalho, o seu inquérito policial? Tem que ter justificativa. Não pode ser na tora. Tem que ter uma fundamentação. Agora, ele pode depois disso redistribuir? Pode redistribuir para outra pessoa. Então vamos lembrar que o ato de avocar é o superior que atrai para si o procedimento do subordinado. E redistribuir é o ato superior de repassar a outro subordinado, pode ser para outra pessoa, tá? Um procedimento que foi avocado. Mas é possível desde que mediante despacho fundamentado. Não pode ser me dar o seu negócio aí. Qual o motivo? O motivo é de interesse público. Eu preciso do seu procedimento porque vai ser mais interessante eu passar ele para outra pessoa ou eu mesmo fazer, se eu sou seu superior. Ou nas hipóteses de que o sujeito que está investigando, ele está inobservando os procedimentos previstos em regulamento da corporação e está prejudicando a eficácia da investigação. Então, o procedimento para se investigar é desse jeito, previsto pelo regulamento da corporação do que o sujeito faz parte, o policial faz parte. Mas o cara quer fazer do jeito dele. Então, isso pode habilitar o superior hierárquico de falar: não, eu vou avocar o seu procedimento porque você não está seguindo a forma de investigar prevista no nosso regulamento interno. Pode, é uma forma dele fazer um despacho fundamentado. O que não pode ser é ele fazer porque ele quer, à toa. Ele tem que fundamentar, tá? E o motivo ou vai ser um motivo de interesse público. Um exemplo típico aí, às vezes, o delegado de polícia está com o subordinado está com muitos inquéritos, Santana, e está agarrado naqueles inquéritos ali. E às vezes tem um que está muito complexo e está tomando muito tempo dele e está travando a unidade policial. Isso pode ser um motivo de uma vocação desse inquérito policial por parte do superior? Pode ser, se estiver fundamentado, mostrar que isso é de acordo com o interesse público, pode ser avocado. Tudo bem? Entendemos aí o que é avocar, que é o puxar, e redistribuir? Então, se entendemos, nós vamos um pouquinho mais à frente. E aqui à frente, nós vamos lembrar o seguinte. A pergunta é possível remover o delegado de polícia? Sim, sim. Gente, muitas vezes, você começa a sua carreira em um determinado lugar, longe. Aí ó, você começou a sua carreira no interior de um determinado estado. E é claro que com o tempo vão sendo abertas remoções para que você venha ficar em lugares que têm mais estrutura ou que seja mais próximo de grandes centros urbanos, isso caso seja o desejo daquele que venha a ser removido, venha a pedir uma remoção. Mas é possível sim de você ser removido através da própria administração. A diferença aqui é que o delegado de polícia ele não tem uma garantia que juiz tem, que promotor tem, que defensor público tem, que é a garantia da inamovibilidade, ou seja, ele não vai ser movido, salvo questão de interesse público, uma questão bem específica. Tá? Mas o delegado de polícia, embora ele não tenha a inamovibilidade, a remoção dele precisa ser fundamentada. É o que diz aqui o nosso dispositivo, que ele vai dizer assim, olha, é possível a remoção do delegado de polícia? Sim, mas somente por ato fundamentado. Talvez esteja precisando do trabalho dele em outra comarca, vai ser removido? Vai. E não se trata, portanto, da inamovibilidade, que é a garantia de quem? De magistrados, que são os juízes, desembargadores, membros do MP e da Defensoria Pública. Mas já é uma garantia de que antigamente, meu povo, bem antigamente, nas polícias do Brasil, isso acontecia, essa remoção, vamos dizer assim, na tora, né? Fazia a remoção do sujeito, do delegado de polícia, sem uma fundamentação qualquer, às vezes para atender um interesse político. O vereador não gostou, o prefeito não gostou daquele delegado e vai querer removê-lo. Hoje é assim que funciona? Não. Essa remoção tem que ser por ato fundamentado, tá? Agora vamos lá para um ponto importante. Vamos lá, volta aqui para mim. Enquanto o Ministério Público ele promove denúncia, o delegado de polícia ele promove o indiciamento. Delegado indicia, enquanto o promotor denuncia. Indiciamento é feito pelo delegado no bojo do seu inquérito policial.
Denúncia é feita pelo Ministério Público quando ele quer iniciar uma ação penal, ou seja, iniciar o processo criminal, tá certo? Aqui vamos voltar, que lembremos que o indiciamento é um ato que é privativo do delegado de polícia. Se é privativo, é ele que faz. Ninguém pode determinar que o delegado de polícia, inclusive, possa indiciar alguém, tá certo? O delegado de polícia, ele indiciar alguém, como é um ato privativo dele, ele vai avaliar, de acordo com as circunstâncias que estão em suas mãos, né, naquela investigação, se é caso ou não de estabelecer que esse sujeito ele deve ser indiciado, porque tem indícios suficientes de autoria em relação ao fato por ele praticado. Ele deve ser fundamentado através de uma análise técnico-jurídico do fato, ou seja, através de uma investigação e análise do direito incidente sobre aquele caso concreto. Ele indica o quê? A autoria, materialidade e as circunstâncias de quê? Do fato investigado. Tudo certo? O indiciamento é feito em qualquer momento da persecução extrajudicial, auto de prisão em flagrante delito, interrogatório policial, relatório do inquérito. Gente, vamos lá. Só lembrando, o inquérito policial ele pode começar com auto de prisão em flagrante delito, pode começar com uma portaria pode começar de requisição, vai acabar sendo a portaria, requisição do Ministério Público, requisição do juiz, requerimento do ofendido ou de quem lhe represente. Então pode começar um inquérito policial de diversas formas. Esse indiciamento, ou seja, indicar que essa pessoa pode ser autora daquele determinado fato criminoso, que há indícios razoáveis daquela autoria daquele sujeito, daquele fato, essa situação é feita pelo delegado de polícia em diversos momentos dentro do inquérito policial aqui, portanto. Tudo bem? Então, o indiciamento ele pode ser feito em qualquer momento, mas após o recebimento da denúncia, porque já o início do processo, não se fala mais em indiciamento. Indiciamento, como ele é um ato privativo do delegado de polícia, ele deve ser feito no seu momento apropriado, que é antes do recebimento da denúncia. Tá certo? Avancemos aqui, vamos lembrar que o delegado de polícia, ele pode requisitar durante a investigação criminal algumas coisas. Ele pode requisitar, por exemplo, perícia, ele pode requisitar informações, requisitar, gente, ó, requisitar é ordem, tá? Ou seja, não existe uma faculdade da pessoa cumprir ou não cumprir. Ele está requisitando, ele está determinando aquela pessoa que entregue para ele, por exemplo, informações, documentos e dados que interessem a apuração dos fatos. Tudo bem? Se alguém se recusa a entregar esses dados, se recusa a cumprir a ordem que o delegado proferiu, os documentos, os dados, perícia, informações e tal, qual é o crime que pratica? Crime de desobediência. Vamos lembrar o que é desobediência? Desobedecer ordem de funcionário público. Detenção de 15 dias a 6 meses. Tá certo? Então o funcionário público que desobedece o que o delegado requisitou, pode cometer isso? Pode cometer. Vamos lá. E o particular também, né? Claro. Só que essa requisição de dados pelo delegado de polícia não está só prevista na Lei 12.830 de 2013, que é o Estatuto do Delegado de Polícia. Nós temos a requisição de dados também através da Lei 12.850, que é a famosa Lei da Orcrim. Lá fala expressamente, o delegado de polícia e o MP, que é o Ministério Público, terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente qualificação pessoal, filiação, endereço, mantidos aonde? Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet, administradoras de cartão de crédito. Então, mandando o ofício do delegado de polícia, tem que ser atendido. E se não é atendido? Olha aqui, na Lei 12.850 tem um crime específico, não é a desobediência do Código Penal. Esse crime aqui, específico da Lei 12.850 de 2013, vai falar que recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia no curso de investigação ou processo, vai gerar uma peninha, reclusão de 6 meses a 2 anos e
multa. Tudo bem aqui? Então, isso, de fato, é uma pena bem maior e não deixa de ser algo parecido com a desobediência, só que ligado à organização criminosa. Fechou, meu povo? Vamos avançar? Lembremos também que agora é outra lei aqui, ó. Essa lei, meu povo, é a Lei 9613 de 2012 não, que é 98. Na verdade, em 2012 nós tivemos uma reformulação da 9613, chamada de terceira geração da Lei de Lavagem de Capitais. Tá? No seu artigo 17b, ele vai falar que a autoridade policial e o MP terão acesso exclusivamente a dados cadastrais do investigado que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, provedores de internet e administradores de cartão de crédito. Semelhante ao que acabou de tratar ali, não é mesmo? Na 12.850 de 2013. Só que isso aqui veio um pouquinho antes. Na verdade, a própria 2013, a Lei de Organização Criminosa, acabou copiando, né, um pouco desses termos aqui. Então, quem está sendo investigado por crime de lavagem de capitais, o delegado de polícia ele pode requisitar essas informações, que se não forem dadas, vai gerar o quê? Crime de desobediência. Tá certo? Mas não para por aqui, nós temos outra lei. Sabe o Marco Civil da Internet? Portanto, a Lei 12.965 de 2014, no artigo 10, ela vai falar, olha, aguarde a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata essa lei, bem como de dados pessoais e de conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, vida privada, honra, imagem das pessoas, das partes direta ou indiretamente envolvidas. Só que ela tem uma ressalvazinha no parágrafo 3º, fala, olha, o disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação, endereço na forma da lei pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição. Então nós temos dentro do Marco Civil da Internet exatamente a possibilidade aí de se acessar dados de qualificação pessoal, filiação e endereço dessas pessoas aí. E aí nós vamos lembrar que se houver necessidade de ter acesso a esses dados, eles deverão ser apresentados, poderão ser requisitados pelo delegado de polícia. Desculpa. Nesse caso específico, nós temos crime de desobediência para quem desobedecer essa ordem da autoridade policial. Por fim, vamos trabalhar aqui este ponto que seria a requisição de dados no CPP, Código de Processo Penal. Tá? No CPP, pessoal, nos crimes do 148, 149, 149A, parágrafo 3º do 158 e do 159 do Código Penal, nós estamos falando de sequestro ou cárcere privado, nós estamos redução condicional de escravo, nós estamos falando de tráfico de pessoas, estamos falando de extorsão na modalidade de sequestro relâmpago, estamos falando de extorsão mediante sequestro extorsão mediante sequestro, né? Não precisa nem ter resultado, basta ser extorsão mediante sequestro. E nós estamos falando de ato destinado ao envio de criança ou adolescente ao exterior, que é o 239 do ECA. A 8.069 é o ECA. Tá? Nestes crimes, o membro do MP, que é o Ministério Público, ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresa de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Aqui pode pegar também da vítima. Olha que interessantíssimo isso aqui. Agora, para esses crimes, claro, né? Caso tenha uma desobediência desse CPP, desse ponto CPP, nós teremos o crime propriamente aí, que é o próprio crime de desobediência, que é desobedecer a ordem de autoridade militar. Perceberam, meu povo? Que aqui nós estamos com normas que, nós trabalhamos hoje, normas que trabalham com o poder requisitório do delegado de polícia, mostramos a Lei 2.830 de 2013, que trabalha o que é o delegado de polícia e o que rege o seu próprio estatuto, as possibilidades e os direitos conferidos a esta autoridade policial, e, portanto, a gente viu as leis que trabalham esse poder requisitório para a gente poder fechar com chave de ouro. Tudo bem? Lembremos aqui
Eu desejo sempre para vocês excelentes estudos, que vocês não deixem de curtir esse vídeo, de acionar o sininho de notificações e seguir a nossa página, não só aqui no YouTube, mas também no nosso Instagram. Tudo bem? Fico com vocês por aqui, desejo uma tarde, um dia, uma noite, uma madrugada de grandes estudos, de grande aproveitamento, porque você, se já está comigo aqui até agora, certamente não está para brincadeira. Está aí para poder ser mais um dos aprovados e ter o nome no Diário Oficial. Tudo bem? A gente fica por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.